Paz do Senhor, igreja. Boa noite. Se você vai ver pela manhã, bom dia, à tarde, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui juntas para unidas crescermos na palavra, na graça, da misericórdia, na bondade, na orientação do nosso Deus. Amém? O título de hoje é algo muito lindo. Eu estava na igreja e o Senhor me deu a mensagem, eu estava cultuando ao Senhor e automaticamente Ele me falou a mensagem que eu ia mandar para vocês hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Cuidado com a confiança em você. Às vezes temos tanta confiança na gente mesmo, né? Planejamos, criamos situações, não vai ser assim, assim. Outras vezes o orgulho bate na porta, a soberba dos nossos corações, onde a própria palavra diz que o coração é enganoso. Então, cuidado, que nem eu e nem você tenhamos confiança na gente. A gente quer o melhor, a gente luta, a gente faz projeto, mas sabendo que a última palavra é do Senhor. Mas também, em determinadas situações, a gente tem que ter cautela, sabedoria, discernimento e orientação do grande. Essa história que eu vou ler hoje, a gente vê que esta mulher não foi sábia, a rainha Vasti. Ela não foi sábia, ela confiou em si mesma. Ela achou que aquela atitude dela não ia ter consequências e teve. Então, cuidado com minha confiança em mim mesma e a sua confiança em você mesmo. Pode levar você a caminhos destruidores. Pode levar você a caminhos que você jamais imaginou que iria passar. A nossa maior confiança está em Deus. E depois a gente pede orientação ao Senhor em tudo que a gente vai fazer. Mas a gente tem que ter muito cuidado com a confiança na gente mesmo. Porque a Bíblia diz, maldito o homem confia em outro. A gente nem deve confiar 100% em ninguém, nem na gente mesmo. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não se conhece, mas o Senhor conhece a mim e a você. Então, coisa boa é ter cautela. Confie no Senhor. Tudo peça orientação a Ele, para evitar situações desastrosas. Amém? Vamos ler aqui, Esther, e aprender juntas, capítulo 1, do 1 ao 22. O banquete do rei Assuero, né? Sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Ele administrava 120 províncias. Era um rei de muita riqueza, de muito luxo e muito vaidoso. A gente vai ver aqui. Que naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, e estando assim perante ele o poder da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias. Assuero fez um banquete espetacular, um banquete de muito glamour, um banquete de muito luxo, muita pompa, um banquete fora do comum. Aí a gente já vê que era um homem de nome, renome, era o rei da época. E ele gostava de festas, né? Eu e você também gostamos de festa. Agora tudo com ordem e decência, não é verdade? Para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber 180 dias. Já pensou uma festa de 180 dias? Muita festa, né? Muito desperdício na minha visão, né? Era um homem de muita vaidade. O eu dele passava dos limites, porque fazer uma festa de 180 dias, na minha visão, que coisa exagerada. Mas dá para entender que era uma autoridade suprema, eu falo aqui na terra, e que gostava muito, né, de se expor, de mostrar o seu reino, a sua beleza, toda a exuberância do palácio. Então aí a rainha Vasti já conhecia um pouco o rei, né?
180 dias era uma festa, aquela festa. Uma mulher conhece um pouco seu marido, ela não conhece nem 50%, porque quem conhece o ser humano é o Senhor. Mas eu acredito que a rainha Vasti já conhecia muito das atitudes do rei, não é verdade? E acabando aqueles dias, fez o rei um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do palácio. O que me chama a atenção é que ele fez uma festa agora de 7 dias, desde o maior, das maiores autoridades, até a menor. Dá a entender que ele também era uma pessoa justa e generosa, né? Porque ele mandou chamar todos, para que se deliciasse na sua festa e presenciasse toda aquela beleza, todo aquele luxo, toda aquela exuberância, toda aquela grandeza, aquele glamour todo. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata, colunas de mármore, os leitos de ouro e de prata, sobre os leitos de ouro e de prata, um pavimento de mármore, vermelho, azul e branco, e prata. A gente vê que era tudo de maior requinte, de maior beleza, tudo da maior qualidade. Imagina uma festa dessa, né? Dava-se de beber em copos de ouro, e em copos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. Eu já falei aqui que ele era um homem generoso, mas aqui a gente vê que as pessoas tomavam bebida nos seus copos de prata, de ouro. Por aí você vê o resplendor desse palácio, a grandeza, a riqueza que tinha neste local. Era uma coisa espetacular. E o bebê era por lei sem constrangimento, porque assim tinha ordenado o rei expressamente a todos os oficiais da sua casa, que fizesse conforme a vontade de cada um. Veja que era para dar de beber à vontade, com certeza a alimentação também, sem ter limites, de acordo com o querer de cada um. Então ele tinha generosidade, ele tinha bondade, né? Ele fazia as coisas com prazer. Ele dava o melhor dele nas festas. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. A gente vê que era uma família de festas, porque a rainha Vasti deu um banquete às mulheres, à sua equipe, né? Até aí tudo bem. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Memu, Bitizã, Arbona, Biquitã, Abactá, Zetá e Carcas, os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e os príncipes a sua beleza, porquanto era formosa à vista. Ele queria que as pessoas, além de já presenciar e curtir toda aquela festa, todo aquele glamour, toda aquela beleza, também visse sua esposa, que era bela e que ia se apresentar com certeza com roupas maravilhosas, a coroa real. Ele queria realmente expor a beleza da sua esposa e tudo que ele já tinha mostrado. A Bíblia diz que ele estava com o coração alegre. E eu acredito bem, um pouco alterado, né? Mas com certeza pessoas ali cuidando, administrando, porque se tratava do rei. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Como é que pode uma mulher, a esposa de um rei, se recusar? Gente, era simplesmente para mostrar a beleza, a elegância dela, e ela se recusou. É aí que eu falo do título de hoje, né? Cuidado com a confiança em você. Porque às vezes temos tanta confiança, não vou agir assim porque e não vai. E não vai. Então a gente tem que ter muito cuidado com a nossa confiança. A gente tem que ter muito cuidado,
Porque em Provérbios 16, primeiro diz: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Às vezes a gente faz tanto plano, mas a última palavra é do Senhor. E Vasti deu um não sem saber o que poderia lhe acontecer. Ela era rainha, mas a autoridade estava nas mãos do seu esposo. Provérbios 16, 9 diz: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, tudo que a gente vai planejar, a gente tem que ter cuidado. A gente tem que apresentar ao Senhor, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Vasti, ela não pensou duas vezes, ela simplesmente recusou. Provérbio 21, primeiro diz: como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Se o Senhor, o grande eu sou, inclina o querer dele nas nossas vidas da forma que ele quer, tudo que a gente for fazer, eu sempre aprendi desde criança com minha mãe, diga se Deus quiser. E aqui na terra, um rei tendo autoridade, e sabemos que é uma autoridade forte de um rei, a rainha vai te dizer não. Ela estava com muita confiança nela mesma. De repente era uma mulher belíssima, que ele amava muito, e ela achou que não ia ter consequência. Então, cuidado com a confiança que você tem em você, que eu tenho em mim. Nós temos que ter tudo um equilíbrio, uma sensatez, uma sabedoria, um discernimento. E, acima de tudo, orar. E também tudo que a gente sonhar, pretender, colocar no altar do Senhor. Porque aqui já foi dito, o homem faz plano, mas a resposta vem do coração do Senhor. Olha, Provérbios 16, 9, repetir. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Se a gente planeja o nosso caminho, mas é o Senhor que dirige os passos, esse é a autoridade máxima, que tem o controle de tudo e de todos. Até o fio do nosso cabelo está contado. Agora, imagina um rei aqui da terra que é limitado, esse também dava ordem, né? Mas ele era o esposo. Então, tudo que eu e você for fazer tem que ter sabedoria, discernimento, orientação do alto. Mas no caso do rei daqui da terra, Vasti confiou nela. Eu acredito que era uma mulher que ele amava bastante. Para ela dar um não assim, claro que ela errou totalmente, mas ela achou que estava muito confiante. E a gente tem que ter muito cuidado. Veja as consequências de uma pessoa que não tem limite, que confia em você. Às vezes se acha tão inteligente, às vezes está acostumado a planejar e dar tudo certo, às vezes está acostumado a mentir, a enrolar, a armar, mas um dia, desculpa a expressão, a casa cai. Então a gente tem que ter muito cuidado. Vamos confiar no Senhor e vamos fazer coisas boas. Vamos planejar o que é bom, porque o Senhor está a par de tudo. Ele sabe o nosso amanhã e Ele conhece tudo que a gente planeja nos nossos corações. Então, coisa boa é estar alinhado com os pensamentos do Senhor. E ao sétimo dia, estando, já falei, né, o coração do rei, que introduzisse a rainha, mas ela se recusou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, acendeu a ira do rei, muito. Então perguntou o rei aos sábios que entendia dos tempos, porque assim se tratava os negócios do rei na presença de todos os que sabia a lei e o direito. Ali o rei já ia tomar uma atitude. Perguntou, com certeza aquela festa parou ou continuou, e ele foi para uma sala fazer uma reunião com as autoridades, seus conselheiros, toda a sua assessoria. E os mais chegados a ele era Cassenaer, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, Mesene, Memulcan e 7 príncipes dos persas e os dos medos, que viam a face do rei e assim assentava como príncipe do reino. O que, segundo a lei, se devia fazer a rainha Vasti por não ter obedecido ao mandado do rei Assuero por meio dos camareiros. Você vê que aí foi feita uma reunião com toda a sua assessoria para ver o que seria, o que ia agir,
como o rei deveria agir. É aí que a gente volta para os reis dos reis, quando o Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. A Bíblia está cheia de orientação que o Senhor manda a gente obedecer, porque a desobediência traz consequência. E aqui era um rei da terra, mas houve consequências. Imagina quando a gente desobedece ao mestre. Então disse Memuca na presença do rei, dos príncipes, não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que em todas as províncias do rei Assuero. Veja a que ponto chegou as consequências da atitude de Vasti. Ela estava dando um péssimo exemplo para todos eles, suas famílias. Cuidado quando você confia em você, que eu tenha cuidado em confiar em mim. Vamos confiar primeiro em Jesus, nos Reis dos Reis, no Senhor dos Senhores. E tudo que a gente for fazer, perguntar a Ele, deixar Ele dar um direcionamento. Cuidado com os planos diabólicos. Cuidado com os planos que o Senhor sabe que é para destruir a vida de alguém. Cuidado. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres de modo que a seus olhos desprezarão a seus maridos, quando ouvirem dizer, mandou o rei Assuero que a introduzisse a sua presença a rainha, porém ela não veio. Naquela reunião foi dito que as outras mulheres iam obedecer e agir igual à rainha. Nós temos que ter atitudes de servo e serva de Deus. Nós temos que ter muito cuidado com nossas atitudes, em qualquer situação, porque isso pode trazer consequências, ou boas, se for atitudes boas, e se for atitudes ruins, vai ser um desastre. E nesse mesmo dia, as senhoras da Pérsia e da Média, ouvindo o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. Assim haverá muito desprezo e indignação. Veja o que essa assessoria do rei expôs lá na reunião. Eu estou dizendo uma reunião porque isso aqui a Bíblia não fala assim. Fala que ele procurou aqueles que estavam ali a serviço dele para orientar, aconselhar. Então eu acredito que a festa continuou e foram para uma sala de reunião, né? Ou então ele acabou a festa de vez. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue a saber que Vasti não entrará mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Já pensou? A partir daquele momento foi dito naquela reunião que o rei ia dar o reinado de uma mulher a outra mulher melhor do que ela. Por quê? Porque ela desobedeceu a ordem do rei. E a desobediência por uma coisa, meu Deus, que não ia prejudicar ela em nada. Pelo contrário, era simplesmente para exaltar a beleza dela, para mostrar sua beleza diante da festa. Tem coisas, tem projetos, tem sonhos que podem não ser de Deus. Pode ser para prejudicar outras pessoas. E Papai do Céu não permite isso. Então vamos ter muito cuidado quando a gente confia na gente mesmo. Vamos confiar em Jesus e fazer tudo de acordo com a vontade dele. Eu e você tem sonhos, mas vamos ter humildade, calma e dizer, está tudo no altar do Senhor. Porque se ele permitir, glória a Deus. E ouvindo-se o mandado que o rei decrete em todo o seu reino, porque grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. Que o rei teria que acatar aquela lei, né? Agir daquela forma, porque todas as mulheres, da maior a menor, no caso das autoridades ou das pessoas mais simples, iam respeitar seus maridos. Aí eu volto a dizer o que está na palavra. É melhor obedecer do que sacrificar. Porque a desobediência
pode trazer atitudes muito ruins, pode trazer tragédias. Então vamos ter cuidado, vamos obedecer ao nosso Pai do céu e vamos aqui na terra, tudo que for fazer, primeiro orar, pedir orientação e saber se é uma coisa boa, se o Senhor está naquele negócio ou não está. E pareceram bem estas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memuca. O rei simplesmente acatou. Então, se ela tinha uma autoconfiança nela, que ele gostava dela, mas naquele momento o amor dele caiu por terra. Porque a atitude dela foi terrível. Existem atitudes que realmente traz consequências desastrosas. E a partir daquele momento, a Bíblia não fala mais dela, nem do destino dela. Então vamos ter cuidado. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, e a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse conforme a língua do seu povo. Cada homem fosse senhor na sua casa. Quer dizer, que obedecesse, que as esposas obedecessem, que tivesse ordem. Então vamos ter cuidado com a confiança que a gente tem na gente. Vamos fazer tudo de acordo com a graça, com a vontade, com a bondade do Senhor. Cuidado quando você faz algo que não glorifica o nome do Senhor e está planejando. Tenha calma, tenha sabedoria, tenha discernimento. Porque Vasti não pensou, simplesmente deu um não e perdeu a coroa. E muitas vezes isso também pode ser orgulho. Pode ser, e isso não é bom. Aqui diz em Provérbio 16, o 18, 19. 18. A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito procede à queda. Soberba e altivez é destruição na certa. Vamos ser humildes, vamos ter calma, vamos ter humildade com nossos projetos, com nossos planos, porque tudo isso abrange de forma muito forte. E o Senhor foi humilde, o Senhor é humilde, Ele fez um projeto lindo, Ele deu o sangue dele na cruz do Calvário por mim e por você. Não esqueçamos disso, não podemos esquecer. E o 19 diz, melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. O que é a definição de despojo? Tudo aquilo que sobra, resto, fragmento. Já pensou coisa certa? Coisa séria? É melhor ser humilde de espírito com os mansos, com as pessoas calmas, mansas, humildes, do que repartir o despojo com os soberbos. Tudo aquilo que sobra, resto é que se reparte. Não. Quando a Bíblia diz que a gente tem que dar o nosso melhor e dar ao próximo o que a gente quer para a gente. Eu tenho que dar para você o que eu quero para mim. Então, irmãs, a palavra de hoje é esta. Vasti não parou. Vasti não pensou. Ela simplesmente disse não. E as consequências, perdeu o seu reinado. E com certeza sofreu muito, porque o que ela fez, perder a coroa, e teve outras consequências, porque o pior não é o ato de fazer, é as consequências depois. Amém? Mas que a gente possa descansar no Senhor, que a gente possa deixar o Senhor trabalhar nos nossos corações, que a gente possa fazer aquilo que está na vontade do Senhor. E qualquer projeto que a gente tiver, vamos descansar, vamos orar. Porque Provérbio 16, primeiro diz, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. A gente faz os nossos projetos, mas o Senhor é que dá a última palavra, porque Ele sabe se é bom ou ruim, para nós mesmos. E Provérbio 16, 9 diz, o coração do homem planeja o seu caminho, aleluia, mas o Senhor lhe dirige os passos. Vamos projetar, sonhar, mas que seja coisas boas e que estejamos sempre orando e deixando na mão do Senhor, porque Ele sabe o melhor para mim e para você. Amém? Cuidado com a confiança em você.
Vamos confiar em Deus, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Deus abençoe a todos. Um cheiro no coração de todos vocês.